Fala galera, excelente dia. Estamos começando mais um episódio da VPOcast, o VPO focado em empreendedorismo, reino, histórias e marketing. Como vocês já sabem, o pastor, doutor, advogado Vinícius ou Michel? Isso Como aí. que você conhece ele aí? Fala aí, fala aí. Já escreve no comentário, fala pessoal. Mais um programa muito bacana, mais um convidado aqui em especial. Nós vamos estar recebendo aqui hoje. Então já anota, né? Anota tudo. Anota tudo Papelzinho, aí, caneta. porque vai ser um bate-papo muito legal e fique com a gente até o final aí. E não deixe de seguir, compartilhar, né? Não só a transmissão, mas também compartilhar os cortes, vão ter, Exato. Enfim. Fica ligado aí, porque vai ser muito bacana. Muita coisa boa. Muito obrigado aí, né? mais uma vez Tamo pelo junto, convite. tamo junto. Galera, estamos hoje com um convidado especial. Ele que é pastor, teólogo, terapeuta, Rapaz. empresário também? Empresário. Top, galera. E eu tenho certeza que hoje será um conteúdo riquíssimo. E quem está aqui conosco é o pastor Anderson. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Prazer. Tamo junto. Muito prazer, doutor. Ó, pra quem não conhece, segue na rede social. Qual que é o seu arroba, pastor? É Anderson Tawil. Anderson Tawil. Conheci ele, tive a oportunidade de conhecer ele sexta-feira no Culto dos Homens, lá na nossa igreja, e trouxe um conteúdo riquíssimo. E aproveitando, estendemos aqui para você acompanhar na sua casa e anotar o ouro que vai ser liberado no dia de hoje. É verdade. Vamos junto, galera? Vamos pra cima? Muito bem. Pastorzão, fica à vontade, olha pra essa câmera aqui, se apresenta pra galera te conhecer. Muito bem. Meu nome é Anderson. Eu sou pastor da Igreja Assembleia de Deus de Olaria, Nova Friburgo, um dos pastores auxiliares. Também estou gestor e terapeuta na comunidade terapêutica Amar e Servir, lá em Itaboraí, em São Gonçalo. E pela graça de Deus também, eu sou produtor de vídeo e design gráfico. Sou proprietário da AJ Produções e fundador também do Supere Consultoria em Dependência Química, já que nessa comunidade terapêutica nós ajudamos homens de 18 a 56 anos que sofrem com o transtorno por uso de substâncias. E estou retornando a Nova Friburgo depois de 17 anos fora aqui de Nova Friburgo. Estive em Portugal, Nigéria, passei por Marrocos, trabalhei também com as tribos indígenas do Pantanal, Mato Grosso do Sul, como missionário, e estava residindo em Rio das Ostras. E agora, 4 meses, vai fazer 5 agora, retornei à minha querida cidade de Nova Friburgo, que inclusive em 2007 nos concedeu o mérito municipal. Eu recebi aqui o título de cidadão friburguense. Parabéns. Quando nós fizemos um trabalho na 151 DP, quando ainda era casa de custódia, né? Nós fizemos ali durante quase 3 anos um trabalho de reinserção social com homens, né, que estavam ali na casa de custódia antes de descerem para o presídio. Tínhamos um projeto chamado Cela 3, Encarcerados Porém Libertos. Então eu fui capelão, né, durante 3 anos ali e sou capelão também, né? Parabéns. Por formação. Trabalhei aqui no Hospital Raul Sertã, em algum momento no São Lucas e outros hospitais também como Cordeiro, Portugal e outros lugares que estivemos. Que legal. É isso legal. aí. Parabéns. Muito Parabéns. Muito obrigado. E vamos para a primeira pergunta. Preparado? Preparado. Vamos lá. Ó, então você carrega hoje diversos papéis. Pastor, terapeuta, missionário, empresário, teólogo, capelão, que eu acabei de descobrir. E servo. E servo. Principal. Aí, Excelente. Principal. Qual deles mais moldou quem você é hoje? Olha, eu acredito que foi o ministério pastoral, né? Eu me converti no ano de 94, na primeira igreja batista em Trindade, né? Eu sou oriundo de São Gonçalo. Trindade, ó. Eu vim... Eu tenho parente lá, hein? É mesmo? Eu morava em Itaúna lá, e Nova Cidade ali, as adjacências, Legal. né? E vim para Nova Friburgo no ano de 94, né? Caramba. E eu posso dizer que o que moldou e mudou a minha vida foi a minha entrega do meu coração a Cristo e também a minha libertação, inclusive do uso e abuso de substâncias,
porque eu tive, infelizmente, um contato com as drogas com 15 anos e até os 19. Me tornei dependente químico, cheguei numa situação muito difícil, no fundo do poço, né? Trago marcas, inclusive, aqui na minha mão, de 27 pontos que, sob efeito de substâncias, eu quebrei 4 janelas. Morava numa vila militar. Em frente à minha casa morava o capitão do 7º Batalhão de Alcântara, que na altura era o capitão Iaraí, que era pastor da Casa da Benção. E ele foi acionado, né, pelos vizinhos, porque eu estava quebrando tudo dentro de casa. E aí, 2 patanos na época não conseguiram me conter. Meu irmão, que hoje é um cabo do 25º Batalhão do Rio de Janeiro, né? Estava com 9 anos, viu toda a cena. Eu ainda bebia o sangue das minhas veias que estavam expostas. E aquele pastor franzino, quando todos aqueles homens não conseguiam me conter, ele entrou e disse: pode soltar o rapaz. E aí ele orou por mim. Ali aconteceu o primeiro processo de libertação na minha vida. E daquele dia em diante, minha vida começou a mudar. Eu procurei a Cristo e entreguei a minha vida a Ele. Consegui me libertar do uso e abuso de substâncias. Hoje eu tenho 31 anos que eu estou limpo, que nunca mais usei nenhum tipo de substância. E aí, o meu primeiro ano de convertido, eu decidi ajudar pessoas. Então, eu estou há 31 anos ajudando famílias e pessoas a encontrarem também o caminho da libertação e também da recuperação do uso e abuso de álcool e outras drogas. E, na verdade, eu não tive a oportunidade de ter uma comunidade terapêutica, um tratamento, nem medicamentoso. Ali foi uma ação direta do poder de Deus na minha vida que me libertou. E hoje eu vou fazer agora em maio 29 anos de casado. Legal. Eu tenho 2 filhas, uma de 27 anos, que me deu uma netinha, uma de 25 anos. Somos voluntários da Jocum, Jovens com uma Missão, há quase 30 anos. Minhas filhas são 2 missionárias da Jocum, né, que servem a Deus na missão também. E hoje eu estou aqui para dizer que não existe ninguém irrecuperável. Pau que nasce torto não morre torto. Tem jeito. Tem jeito. Quando encontramos o carpinteiro da cidade de Nazaré, que é Jesus. Amém. Ele dá jeito em qualquer pau torto. Amém. Você falou de Jocum, eu tenho 2 amigos que eles brincam, falam que são jocumeiros, se eu não me engano. É isso mesmo, jocumeiro. Isso aí. Um é o Antônio. Alô, Antônio, tamo junto, meu amigo, lá de São Paulo. Legal. Já foi em alguns lugares, já foi em tribo indígena também, já foi pra Rússia, tudo Muito com esse legal. negócio de Jocum, da instituição da Jocum, né? E o Rafael Batista. Rafael, poxa, O meu Rafa. amigão, fica aí meu abraço pro nosso companheiro Rafael. Inclusive agora, sexta-feira agora, dia 1º, eu vou estar pregando no 4º Congresso de Missões lá em Amparo. Legal. E eu quero já convidar você, que é o nosso telespectador aqui do podcast, para estar conosco lá. Vai ser um grande evento. Doutor também está convidado, Pedrão, o Hugo, que está lá nos bastidores, nosso convidado. Excelente, excelente. Pô, que legal. E todos aí do nosso podcast. Maravilha, maravilha. Bom, e existe um ponto em comum entre todas essas áreas ou são mundos totalmente diferentes? Tudo isso está conectado ou é tudo coisas distintas? Todas essas funções, essas responsabilidades, como que é? Então, Pedrão, eu particularmente acredito que elas estão interligadas. Porque Mike Murdock disse, né, um grande escritor cristão, que a nossa vida está conectada às pessoas. O nosso sucesso ou fracasso depende de gente. Sim. Joel J, ele fala dos 3 P's. Pessoas precisam de pessoas. Hernandes Dias Lopes, ele diz que gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Então, às vezes, o doutor, né, tem a chave que vai abrir o seu cadeado. Muitas das vezes, o Hugo tem a resposta para uma indagação da minha alma. Às vezes, o Pedro pode ser a mão estendida num momento de escuridão da minha vida. Então, foi feita uma pesquisa, eu não sei se isso realmente tem fundamento, eu só ouvi isso numa palestra, que nós estamos a 4 passos de um ser humano da Terra. Sim, já vi. 4 passos de um ser humano da Terra. E Jim Rohn, um dos palestrantes mais conceituados, né, na área motivacional,
ele diz que nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais convivemos. Isso é verdade, isso é verdade. Né? O ambiente e o volta. seu discípulo diz que a qualidade da nossa vida está nos nossos relacionamentos. Então, não tem como separar, né? Pastor, o terapeuta, o gestor de uma comunidade terapêutica, o profissional de marketing, o produtor de vídeo, o videomaker, o design, porque todos esses contextos nós vamos ter que lidar com pessoas. Sim. Sim. Então, isso está intrínseco, está, né, muito associado. Sim. A gente precisa de gente, né, Com certeza. para comunicar, para podermos também... Na verdade, eu até falo isso aí, já é o terapeuta integrativo falando. A ciência, né, da psicologia diz que todo ser humano ele precisa de 3 coisas básicas para ser feliz. E são 3 coisas simples. Quais são? O ser humano ele precisa se sentir amado, ele precisa ser ouvido na sua essência e ele precisa ser acolhido. Ele precisa pertencer, Sim. se sentir inserido, fazer parte de um grupo. Então hoje, principalmente quando nós falamos a você, telespectador, que de repente tem um filho, um esposo, um vizinho, um parente que está sofrendo com o uso e abuso de substâncias, eu fiz um curso há um ano atrás com um médico húngaro-canadense chamado Gabor Maté. Inclusive tem um documentário na Prime que eu quero indicar para vocês assistirem, que tem o tema A Sabedoria do Trauma. Ele, inclusive, aborda a questão da relação entre o trauma e o vício. E eu escrevi um e-book que vai também se tornar um livro físico falando sobre o trauma e o vício, dentre outros que a gente pode depois falar aqui para vocês. E aí ele ressalta que quando ele faz a anamnese, e ele trabalhou 10 anos nas ruas de Vancouver, para você ter uma ideia, com usuários de drogas pesadíssimas, como fentanil, heroína, morfina, crack, cocaína e outras drogas. Ele diz que de 10 pessoas, homens e mulheres, que ele atendia, essas pessoas elas tinham sofrido, pelo menos dentre 9 dessas 10, homens e mulheres, algum tipo de abuso, seja físico, psicológico ou também sexual. E a palavra trauma do grego é uma ferida. Então, enquanto essa ferida não é curada, infelizmente, ele vai transferir essa ferida por outro. Sim. Porque pessoas feridas Ferem. e pessoas curadas curam. Né? Então, eu gravei uma frase importantíssima dele nesse curso, que ele dizia o seguinte na sua anamnese. Quando ele ia fazer a entrevista, né, para acolher e tratar a pessoa. Ele não perguntava, por que o vício? Ele perguntava, por que a dor? Por quê? Porque a maioria das pessoas hoje que usam substâncias químicas, elas inicialmente, alguns usaram por curiosidade, pelo contexto ambiental, que a gente chama de epigenética, né? O ambiente, né? Que ela viveu. Ela, de repente, foi por conta de amigos, mas também muitos procuram as substâncias como uma forma de fuga para a dor, para anestesiar a dor que ela não sabe lidar. E a maioria que, infelizmente, começou usando de forma recreativa, tornou-se um usuário que a gente chama disfuncional, perdeu o controle do uso e hoje já não usa nem mais pelo prazer que ela traz, porque o organismo já criou uma tolerância à droga, né? E ela já usa mais para poder tentar tapar um buraco de um vazio existencial ou de uma dor profunda que pode ser, inclusive, de um trauma que foi enterrado vivo. Aprendendo bastante aqui, meu rapaz. Entendeu? Muito bem. Muito bom. Você falou também a questão do ambiente e até a pergunta envolve muito isso agora. Dependência química é mais falta de estrutura familiar ou algo espiritual? Então, vamos definir o que é dependência química. A nomenclatura, como eu falei aqui antes de iniciarmos o podcast, e eu vou falar para você, telespectador, agora é TUS, T-U-S, pelo CID, né, que é a Classificação Internacional de Doença, e o DSM-5, Diagnóstico de Saúde Mental, que está na sua versão 5. Então, hoje, a dependência química tem o nome de transtorno por uso de substâncias. Então, quando nós falamos de transtorno por uso de substâncias, nós entendemos que
o que é substâncias psicoativas? Né? Psico vem de mente, que está ligado também às emoções. Então, as substâncias psicoativas são qualquer substâncias que alterem o estado normal, natural da pessoa. Isso envolve, né, o cérebro, o comportamento e suas relações sociais. Então, a OMS classifica hoje o transtorno por uso de substâncias como uma doença progressiva, potencialmente fatal e incurável, crônica, como a diabetes, como a pressão alta. Ela precisa de tratamento e ela tem tratamento e controle. Agora, nós cremos que Deus pode curar. Sim. Eu sou a prova viva. Eu tenho 31 anos que nunca mais usei nenhum tipo de substâncias psicoativa na minha vida. 31 anos abstêmio, limpo, Deus, livre das drogas. Graças a Deus por isso. Agora, quando nós falamos de transtorno por uso de substâncias, nós estamos falando de uma doença. Olha como é que ela é. Multifatorial, não existe um fator comum ou um determinante que diga, a pessoa usa substância por causa disso, por falta de caráter, por falta de força de vontade, ou porque um espírito maligno, né, se apossou dela. Vamos chegar lá. Mas falando cientificamente sobre a doença que nós estamos aqui mencionando, a dependência química, o transtorno por uso de substância, ela é multifatorial e ela é complexa. Por que é complexa? Estamos falando, doutor, de uma doença, Pedro, que ela é bio, psico, social, comportamental e espiritual. Bio afeta o corpo. Comportamental, a pessoa quando começa a usar vai ter uma mudança comportamental. Né? Biopsico, altera o estado mental, social. Dependência química, eu tenho um livro falando sobre isso, é um problema de todos nós. Ah, não, problema meu? Não, problema é daquele cara que escolheu usar. Queridos, veja bem, antes de descriminalizar, procure se informar. Porque nenhum ser humano nasce dependente químico. Ninguém escolhe da noite para o dia e dizer assim, doutor, eu vou ser um dependente químico, vou destruir minha família, vou perder meu emprego, vou acabar com minha saúde e vou para a rua. Ou vou para a cadeia, ou vou morrer usando droga. Quem é que escolheu? Não é uma escolha. Não é falta de caráter, não é falta de força de vontade. Nós estamos falando de uma doença complexa, biopsicossocial, comportamental e espiritual. Ela é social porque é um problema do indivíduo, que se torna um problema da família e que se torna um problema da sociedade, porque se tornou um problema de saúde pública e de segurança pública. Sim, com certeza. Ela é um problema também de ordem espiritual. Por quê? Se nós formos falarmos sobre a história da droga no início, né, de como ela surgiu, né, vindo lá dos sumérios e também das caravanas que trouxeram, né, infelizmente, né, a cannabis nas suas caravelas e outras substâncias muito além, muito anterior a elas, que a primeira foi o absinto, quando os povos ainda, né, antes do Homo erectus, começaram a experimentar e descobriram que tinha efeitos psicoativos. E muitos povos tribais, inclusive até hoje, existem seitas, existem, né, grupos que utilizam substâncias, inclusive aqui na nossa selva amazônica, em alguns lugares, para efeitos psicodélicos, para efeitos transcendentais. Então, é espiritual, sim, e aí eu vou falar da minha experiência, porque todas as vezes que eu usava e eu ouço os jovens, e centenas deles, na nossa terapêutica individual, do nosso plano terapêutico que temos lá na nossa comunidade terapêutica, eles dizerem que todas as vezes que estavam sob efeito, era como se abrisse um mundo espiritual e eles vissem coisas que em estado normal e natural eles não viriam. E não é só o efeito psicoativo da droga, é porque se abre ali mesmo um portal, uma brecha. Todos os espíritos, né, eles precisam de um corpo. E quando você vai lá em Efésios 6, versículo 10, ali há uma hierarquia satânica. Principados, potestades, dominadores desses séculos
e hostes espirituais que estão agindo nas regiões celestiais. Esses dominadores, eles têm uma influência na mídia, na cultura, na música, e eles são chamados de atormentadores de mente. É os cosmocrátores, do grego. E aí, eu estou fazendo agora uma outra formação com 2 grandes psiquiatras cristãos, chamado Dr. Felipe Batistella e Jonathan Leone, que é do Jesuscope, né? Douglas Gonçalves, filho do meu mestre e mentor, Josué Gonçalves, né? Então, ele diz que essas fragilidades humanas, dessas doenças como depressão, podem se transformar numa opressão e podem, em alguns casos, levar até uma possessão. E parte de muitos transtornos de saúde mental tem, sim, influência maligna. É claro que nós não podemos psicologizar tudo, espiritualizar tudo e nem demonizar tudo. Sim. Temos que encontrar esse equilíbrio entre o que é biológico, o que é emocional e o que é espiritual. Mas que há espiritualidade, sim, sobre muitas pessoas que usam a substância, há sim influência muito grande. Há sim. Muito bom. Quer perguntar? Fica à vontade. Sim, sim. Pastor, uma pergunta assim que provavelmente quem está assistindo deve fazer, e principalmente na questão que o senhor falou espiritual, se hoje a igreja ela estaria preparada para receber e tratar, na verdade, lidar com os vícios, né? E ainda tratar de forma, ou trata de forma superficial, na sua opinião, de uma maneira geral. Né? Porque o senhor, né, tem visto aí, o senhor tem lidado isso com muitos anos já que o senhor comentou com a gente aqui, né? Então, se hoje a igreja está preparada para tratar, lidar com os vícios, ou se lida isso de forma, seria assim, de uma maneira superficial, como o senhor falou ali. Certo. Eu não sou viciado, né? Não é um problema meu, né? Certo. É um problema da pessoa ali. A igreja hoje está preparada para lidar com isso? Muito bem. Eu vou lhe devolver essa pergunta, doutor, e vou fazer também ao Pedro para depois respondê-los. Sim. Vou fazer a réplica. O senhor acha que está? O senhor acha, no seu conhecimento, como advogado, como alguém que ouve famílias também? Humanamente. Seja sincero. E como, né, como participante aí, hoje, na minha opinião, não está preparada. A gente vê aí pela questão até do preconceito, né, que muito se fala sobre a questão, né, não só da galera, né, hoje fala da questão da, se fosse uma prostituição, uma pessoa que está vindo da prostituição hoje, como que seria recebido, certo. Enfim, outras situações que o pessoal começa a elencar, né, e indicar, e aí a gente vê que realmente existe um preconceito. Existe uma marginalização, às vezes. Eu acredito até uma acepção de pessoas, né? Também, relacionado a isso. E aí, Pedro, você acredita que está? Seja sincero, verdadeiro. Acredito. É porque o que você falou, realmente. Que a igreja está preparada? Está preparada? Ou não está preparada. Não está Muito preparada. bem. Bom, eu vou falar como pastor. Sim. Eu vou falar como um ex-usuário. Sim. E vou falar como terapeuta. Primeiro eu vou falar como um pastor. Como pastor, não está preparada. A igreja não está preparada para esse público. E, infelizmente, a maioria das igrejas não dão importância, infelizmente, a essa temática. Não dão. Porque é um público, infelizmente, problemático para muitos pastores, para muita igreja. E, infelizmente, eu vou precisar quebrar aqui o protocolo e sem ferir a ética. Sim. É um público que não dá retorno. Dá dor de cabeça, pessoal fala. Só dá dor de cabeça. Quer ver? Para você entender melhor, doutor, a parábola da onça pintada. Conhece a parábola da onça pintada? A parábola da onça pintada, Pedro, é a seguinte, telespectador. É linda a onça pintada quando a gente vê, né? Amarelinha, com as pintinhas pretas. Mas quem quer criar no quintal? Ninguém, né? Um dia... Quem quer cuidar? Ninguém. Ninguém quer. Aquela onça pode, né? E não é só o dependente químico, mas às vezes a pessoa em situação de rua, a pessoa que professa um outro gênero sexual. Nós não estamos, como igreja, preparadas para esse público. Sim. Aí eu pergunto,
Jesus não disse que não são os sãos que precisam de médico, e sim os doentes. Sim. Ele não veio chamar os justos, e sim os pecadores. Enfim, A missão de Jesus foi vir buscar e salvar o que se havia perdido. Quantas pessoas hoje você não conhece que estão vivendo o cenário daquele homem que vinha da estrada de Jericó? Assaltados, né? Sim. Estão totalmente flagelados pela vida e caídos. E aí, infelizmente, o que a religião faz? Faz o que o levita fez. Faz o que o sacerdote fez. Olha, sente pena, mas passa de largo. Aí o estranho, o samaritano, ele sai do seu conforto, desce do cavalo. Ele gasta o seu óleo, ele gasta o seu vinho. E aí, presta só atenção, ele dá os primeiros socorros para aquele homem que estava ferido, assaltado, né? Machucado, e leva para a hospedaria. Você lembra qual foi a palavra que ele disse para o dono da hospedaria? Acho que era para cuidar dele. Cuida Isso dele, aí. e tudo quanto mais gastar, Na volta. na volta eu te pagarei. Então, digamos que o evangelista, o missionário, é aquele que está na estrada da vida, acolhendo, resgatando os que foram assaltados, que foram flagelados, Feridos, né? feridos pelo diabo, pelas circunstâncias da vida, estão caídos. Para onde que ele leva essa pessoa? Para a hospedaria, que é a igreja. Quem é o hospedeiro? É o pastor. E qual é a ordem? Cuida dele. E Jesus está dizendo ali, quando eu voltar, tem recompensa. Sim. Seu trabalho para o Senhor não é vão. Mas será que nós, como pastores, como igreja, temos cumprido esse trabalho de cuidar dos feridos e assaltados no caminho da vida? Não, jamais. Principalmente os dependentes químicos, os que sofrem de uma doença classificada pela OMS, não só falta de força de vontade ou problema de caráter, porque a gente marginaliza o dependente químico. E hoje, eu costumo dizer que a droga é muito democrática, doutor. Ela vai até a casa do rico, do astro de Hollywood, do jogador famoso de futebol, da atriz de cinema, Sim. como também nas periferias, nos guetos, nos vilarejos, nas tribos indígenas, como nós vamos falar daqui a pouco, que vamos estar lá lançando a cartilha de prevenção para o uso e abuso de álcool e outras drogas, porque os jovens estão se suicidando com misturas explosivas como cachaça, cocaína e Coca-Cola. Na fronteira do Paraguai tem casos, né, ali em Dourados, aonde o maior índice de suicídio coletivo no planeta entre jovens do Brasil, do mundo, registrado em 2018, em janeiro, acontece entre a etnia Kaiowá, entre jovens. Caramba. Muitos não sabem disso. Então, eu acredito que a igreja, infelizmente, não está preparada. Aí, como terapeuta, eu digo por quê? Porque, infelizmente, faltam ferramentas. Faltam ferramentas que habilite a igreja para poder ter pessoas que possam cuidar e acolher essas pessoas. Porque não é um indivíduo que está com o problema, é uma família que foi destruída. Acho que até a sociedade num todo, É uma né? sociedade que está sendo destruída. E quando um dependente químico, uma pessoa que sofre com essa doença, é recuperado, é restaurado, quem ganha não é só ele, não é só a família, é a sociedade. Sim. Porque sobre o efeito de substância, o senhor sabe muito bem disso, Sim. como advogado, ele perde o senso crítico. Sim, Ele sim. pode cometer um crime, um ato de violência. E normalmente ele começa a fazer isso roubando. Para sustentar o vício. Né? Furtando. A gente já atendeu alguns casos lá no escritório. Furta em casa, vende seus bens, aí começa a furtar na sociedade e acaba indo preso. A gente chama dos 3 Cs. Quando ele não entende isso, ele pode ir para a cadeia, ou para uma comunidade terapêutica, ou vai acabar no cemitério. É os 3 Cs. Caraca. Pesado. Pesado. Pegando bastante aí. Não, e pegando um gancho que ele falou,
É exatamente isso que acontece. Você tira até pela questão dos órfãos e viúvas, que a gente não dá atenção, né? Essa é a religião que agrada a Deus. Né? A gente não bota isso em prática. E a gente está aprendendo isso aqui. Sim, sim. E essa é a verdadeira religião. Eu costumo dizer, doutor e Pedro, se a dor do outro não me afeta, Sim. quem precisa de cura sou eu. Caramba. Se a dor do outro não me afeta, quem precisa de cura sou eu. Sim. Eu acho que eu preciso ser muito mais do que um sermão no domingo. Eu preciso ser a mão na segunda. Sim. Aqui eu até brinco com o pessoal, falo, né? Não existe só palavra, né? Mas a praticabilidade. O Thiago fala pra gente não ser ouvintes, né? Somente da palavra de Deus, mas sermos praticantes. Então, João diz que o amor deve ser praticado. Amemos não apenas de palavras, mas em gestos e atitudes. Sim. Muito bom. E falando aí um pouquinho também, pastor, o senhor falou Sim. que não existe caso, pessoa, né? Ou caso, eu falo pessoa, né? Porque é realmente uma pessoa, um ser humano que tá ali, né? Sim, É irrecuperável. não existe. Né? E existe aí algum caso que foi mais marcante, que o senhor chegou a acompanhar? O senhor falou que tem uma comunidade terapêutica, Sim. né? Se eu quiser também divulgar, né? Para as Sim, pessoas sim. que precisam, né? Muito a gente bem. sabe que tem muitas pessoas com familiares que precisam dessa ajuda, ou a pessoa mesmo que está assistindo precisa dessa ajuda, né? Perfeito. E, né, quiser também indicar onde que fica, Muito os bem. contatos, e falar um pouquinho sobre esse caso. Se teve algum caso que foi mais marcante para o senhor, que o senhor viu uma transformação, além da sua própria transformação, né? sim. Mas, Olha, são inúmeros casos, sabe, doutor? São inúmeros, muitos testemunhos, Pedro. Mas eu vou falar sobre um, inclusive eu vou indicar, né? Eu vou mandar depois o link para que o nosso companheiro ele possa assistir esse podcast, porque nós já participamos de 2 podcasts Legal. juntos lá em Caratinga, Minas Gerais. benção. Vai o abraço aí para a Assembleia de Deus de Caratinga, nosso amigo, professor e teólogo Joás, e também, né, todos os nossos queridos irmãos e amigos lá de Caratinga, terra do nosso querido Ziraldo, né, o idealizador do Menino Maluquinho, e também legal. do Agnaldo Timóteo. Caramba, Uma terra muito vai. abençoada, Caratinga. Tem lá o pastor Anacleto. Eu estou sempre pregando encontros de casais, sempre ajudando lá. Estive lá também a convite do juiz, né, da comarca lá de Caratinga, para falar sobre o contexto do uso e abuso de álcool e outras drogas relacionado à violência doméstica. E tem um projeto chamado Despertar, né, um projeto da assistência social lá da promotoria de Caratinga, que faz junto ao presídio lá de Caratinga, onde nós visitamos, onde jovens e homens que saem, né, do sistema prisional, eles muitas das vezes rescindem por conta da questão do uso e abuso de álcool e outras drogas. Então eles fizeram parceria com terapeutas, com comunidades terapêuticas, para poder, quando esses homens saírem, eles tratarem o problema da dependência química, que não é tratado no presídio. Então eu vou falar sobre Fernando Canário, é o apelido dele, Canário. Ele é um músico, ele é um agente de saúde lá de Caratinga, e no ano de 2023 ele chegou na nossa comunidade terapêutica Amar e Servir, localizada em Itaboraí, São Gonçalo. Estou gestor e terapeuta há 5 anos lá. E ele chegou com 52 quilos. Ele era usuário compulsivo de crack. Ele recebia, em média, um salário de R$ 3.500 e em 4 dias ele acabava com o dinheiro e chegava a fumar diariamente quase 60 pedras de crack por dia. Isso. Chegou em estado cadavérico, com muitos traumas, com muitas dores, debilitado. E ele passou pelo programa terapêutico da nossa instituição, ele recuperou-se, fez o curso que nós temos de conselheiro em dependência química, que hoje ele tem, né, a chancela, o apoio cultural da Sociedade Bíblica do Brasil. Ele é reconhecido pela Anvisa e nós temos ele registrado na Biblioteca Nacional. Então, se você quiser um dia se capacitar, se habilitar a ser um conselheiro em dependência química, nós teremos um curso aqui também em Friburgo para habilitar Bacana, você que deseja, tá? Inclusive, ele fez esse curso, fez outros cursos com extensão universitária das ofertas que recebemos, Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade Federal de Santa Catarina, Faculdade Federal de São Paulo, fez cursos também na Escola Técnica ENAP,
e se habilitou e se transformou num monitor, fez o curso de monitor e foi monitor auxiliar e trabalhava no escritório conosco. Ele ficou conosco 3 anos. Ele estava sob licença médica. Ele voltou para sua cidade, voltou para Caratinga. A prefeitura devolveu o emprego para ele porque ele era concursado. Hoje ele fez um outro curso de agente de saúde. Ele se formou em teologia pela igreja e está fazendo faculdade de terapeuta ocupacional. Então, hoje ele já tem 3 anos e pouco que está limpo, graças a Deus, e servindo a Deus e se preparando para ser um terapeuta ocupacional. E segundo ele, quando ele se aposentar, o desejo dele é voltar para poder servir conosco também um tempo aqui na nossa comunidade terapêutica. Então, Fernando, continue firme. Meu abraço a você, a todos os nossos amigos aí de Caratinga, Minas Gerais, esse estado maravilhoso que sempre nos acolhe, nos recebe, e a todos os pastores da Assembleia de Deus de Caratinga. Deus abençoe vocês. A gente fica muito feliz com isso, muito contente. Esse é um entre muitos. Nossa, bacana. E uma das perguntas também, que o senhor até falou sobre essa questão de ambiente, né? Se há recuperação, né? Sem mudança de ambiente. Vamos supor, chegou não sei se o termo é correto, paciente, né? Acolhido, que a gente chama. Ah, isso. Sim. Chega um acolhido, né? E esse acolhido passa por todo esse processo, né? Terapêutico. E ao final, se é aconselhado essa mudança de ambiente, se realmente essa recuperação vai se dar da atitude dele, da decisão dele, ou se a questão do ambiente também influencia. Muito mesmo. Muito bem. Eu quero aproveitar e mandar aqui aos telespectadores e aos ilustres companheiros dos grupos anônimos AA e NA, Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos, dizendo que nós utilizamos também os 12 passos na nossa terapêutica. Só que hoje a Sociedade Bíblica do Brasil, que é a nossa parceira há anos, eles criaram um material de apoio para comunidades terapêuticas. Por exemplo, nós temos a Bíblia Despertar. A Bíblia Despertar, ela é uma Bíblia de estudo que contém os 12 passos do AA adaptados à Palavra de Deus. E eu também sou líder do Celebrando a Recuperação, que foi fundado por John Baker, um ex-alcoólatra, que apresentou a Rick Warren, daquele livro Uma Vida com Propósito, da Igreja de Saddleback, e já existe há mais de 40 anos. Eu fiz com os líderes da igreja do Carlito Paz, em Jacarepaguá, que vieram numa imersão de 3 dias, o curso Celebrando a Recuperação, que também utiliza os 12 passos adaptados à Bíblia. E nós utilizamos, né? Fizemos ali um compêndio dos 12 passos do NA e do AA, da Bíblia Despertar, do Celebrando a Recuperação, e criamos a visão dos passos dentro da nossa comunidade terapêutica. Então, na nossa terapêutica, a gente utiliza os 12 passos, as terapias integrativas e complementares, através das plantas medicinais, os chás. Nós usamos o floral que nós desenvolvemos, chamado Supere o Vício, que ele é para casos de ansiedade, de depressão, de insônia, né, de irritabilidade, de inquietação, de angústia. Então, esses florais são administrados também na nossa terapêutica, além do atendimento singular que nós fazemos. E aí, um dos tripés do AA e do NA é: evite pessoas, ambientes e velhos hábitos. Por que o ambiente é muito importante, Pedro? Por quê, doutor? Porque nós, quando falamos de genética, é aquilo que nós herdamos dos nossos pais, o gene que nós trazemos. Todos nós carregamos de 60% a 70% do gene dos nossos pais e antepassados, progenitores. Mas foi descoberto, e eu fiz esse curso, estou terminando com esse psiquiatra cristão, Dr. Felipe Batistella, né, da Clínica Divinamente. Ele diz o seguinte: a epigenética, ela é aquilo que fala sobre o ambiente em que nós vivemos. Então, durante muitos anos, a genética foi uma sentença. Ah, porque ele tem a genética, vai ter e vai fazer igual. Durante muito tempo, e até hoje ainda existe essa crença. Mas ele comprova cientificamente que se nós mudarmos os nossos pensamentos, se nós mudarmos os nossos hábitos, se nós mudarmos, né, o nosso estilo de vida, a genética não é mais uma sentença. E através da epigenética, que é o ambiente em que nós vivemos, nós podemos transformar a nossa vida
mudando inclusive cadeias do telômero, que são as capas do nosso DNA. Ou seja, isso faz com que nós possamos ter uma qualidade de vida melhor, uma saúde mental melhor, através de hábitos alimentares, comportamentais e pensamentos. A física quântica diz que aquilo que você fala, aquilo que você pensa e o seu comportamento pode mudar o seu ambiente, positivo ou negativamente, sua vida. E a Bíblia? O que o sábio Salomão já falava? Provérbio 23, versículo 7. Aquilo que você pensa na sua alma, isso você é. Aquilo que você pensa na sua alma, isso você é. A psicologia fala de o viés da confirmação. Então, ele pode ser negativo ou pode ser positivo, porque o nosso cérebro ele é plástico. Ele pode ser reprogramado. E a ciência da neurociência diz que aquilo que você fala repetidas vezes, o seu cérebro acredita. É como um Y, né? Ele não sabe diferenciar o que é verdade e o que é imaginação. Então, cuidado com o que você fala sobre você, o que você repete sobre você. Sim. Isso vai influenciar seu ambiente e pode mudar a sua vida. Aaron Beck, idealizador do TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental. Pensamentos geram emoções, te levam a sentimentos que vão levar a um comportamento. E esse comportamento pode mudar o seu destino. Acho que é a fórmula do PSAR, né? É, exatamente. Sim, que Aaron Beck cita, né? Que isso, ele é o idealizador, né? Muito bom. E aí eu costumo dizer que, por exemplo, todo ser humano, ele não é um capítulo final de uma história. Todo ser humano é autobiográfico. Então, como que eu vou avaliar alguém e rotular alguém, estigmatizar alguém pelo capítulo final da história dele? Sim. Se eu não conheço toda a história. Caramba. Por isso que o próprio Eduard Bach, na sua ideologia dos florais de Bach, ele diz, né? Como eu falei aqui, trate a pessoa e não a doença, a causa e não o efeito. É conseguir enxergar o ser humano por trás da doença, por trás do vício. E o que é vício? É um hábito repetido que se transformou num comportamento compulsivo e disfuncional. Muito bom, muito bom. Dentro desse ponto de olhar para o indivíduo e tratar o indivíduo, não a causa, corrija se eu estiver errado. Tratar a causa, não o efeito. Não o efeito, perfeito. E olhar para a pessoa e não para o problema, é isso? Exatamente. Então, o amor demais pode atrapalhar uma recuperação? Pelo menos a família. Às vezes ama tanto aquela pessoa que está naquela situação. Um acolhido, né, Killian? Isso, sim, acolhido, sim. Que pode atrapalhar a recuperação dele? E muito. Nós temos, inclusive, uma terapêutica com a família, que é tratada junto, chamada a terapia do desligamento emocional com amor. Amar demais prejudica, porque é um excesso. E aí, Sigmund Freud ele vai dizer que todo excesso esconde uma falta. Boa. E aí, por que amar demais prejudica? Porque o que acontece? Quando um jovem ele nasce numa família, às vezes, disfuncional ou não, onde existem excessos e os papéis, né, não estão bem alinhados e definidos, por exemplo, a mãe, ela nutre e cuida. Sim. Esse é o papel da mãe. O papel do pai é proteger, dar limite e direção. Quando esses papéis se invertem, e aí o ambiente, a epigenética, Sim. vai formar naquele indivíduo alguém que não aprendeu a ouvir não, alguém que não teve limite, alguém que não aprendeu a lidar com suas próprias emoções, não pôde expressá-las. Cala a boca, homem não chora. Como que uma criança que o cérebro está em formação e a última parte do cérebro a se desenvolver é o córtex pré-frontal, está aqui na testa, responsável por nossas decisões, nossa cognitiva e a capacidade de controlar os impulsos. Então, como que uma criança ela vai saber regular as emoções dela e controlar o impulso ou tomar uma decisão assertiva? Não. Se ainda está em formação e cerca de 25 anos o cérebro vai amadurecer por completo. Com 25 anos. Então, o ambiente influencia muito em relação a essa questão, porque se a pessoa
ela ama demais, ela pode se tornar, como codependente, facilitadora. Por exemplo, quer ver uma coisa? Uma experiência para fechar essa pergunta. Eu servi numa comunidade terapêutica, inclusive aqui em Friburgo, que era a antiga Eco das Folhas. E aí, isso foi no ano de 2000, se eu não me engano, 2005, por aí, 2006, se eu não me engano. E aí tinha um rapaz que era filho do subsecretário de saúde do estado do Rio de Janeiro, se eu não me engano. E aí, por questão ética, né? Não vou citar nome. Sim. Ele estava lá 9 meses e já estava sendo treinado para ser um auxiliar de monitor. Aí uma mãe, querendo persuadir o terapeuta, ali na comunidade terapêutica, que o tratamento é totalmente abstêmio, a gente não usa a redução de danos, por exemplo, nós acreditamos na abstinência total, então nenhum tipo de droga, nem lícita, é utilizado no tratamento. Álcool ou tabaco, principalmente. Álcool. Aí a mãe questionou ele, poxa, ele está medicado, ele está bem, ele não pode fumar um cigarro, ele só quer fumar um cigarro. Aí ele aproveitou o gancho e chamou esse rapaz. Aí perguntou para ele assim, quanto tempo você fumava? Aí ele, desde os 13 anos. Quantos anos você tem? 35 anos. Aí ele falou assim, quanto tempo você está sem fumar? 9 meses. Como é que você conseguiu parar de fumar? Sabe o que ele disse? Papai parou de comprar. Entendeu? Eu parei de fumar porque papai parou de comprar. Em algumas situações, a família está tão adoecida que eu acho que a gente precisaria mandar o rapaz para casa e acolher a família, para tratar primeiro a família. Por quê? Porque às vezes tem mães que chegaram a esse extremo. Para o meu filho não subir o morro, eu compro a droga para ele fumar no apartamento. Eu compro a cocaína para ele cheirar dentro de casa, porque é melhor ele cheirar aqui do que morrer na boca de fumo. Olha o tamanho da dor de uma família disfuncional, de uma codependência aguda, que não teve tratamento e acompanhamento profissional. Então, amar demais atrapalha sim. Porque o amor precisa também ter limites. Com certeza. E se você ama mesmo de verdade, a primeira coisa que você precisa fazer é procurar ajuda para esse rapaz, para esse esposo, para esse irmão, para esse cônjuge. Ajuda profissional. E primeiro, você precisa se cuidar. Porque quem cuida e não se cuida, adoecerá cuidando e daqui a pouco precisará de cuidados. Muito bom, muito bom. Essa frase eu escutei na sexta-feira, muito boa. Exatamente. Muito boa. É a síndrome do cuidador. Excelente. Teve algo, foge um pouquinho daqui, que eu escutei na sexta-feira, que eu tô conversando com a galera até hoje, fixou na cabeça da galera do escocês. Tinha o cavalo, tinha a mensagem, matou o cavalo. E não pode mais entregar a mensagem. É um contexto. Você pode explicar o contexto do escocês? Então. Foge um pouquinho daqui do assunto, mas é algo que fixou na minha cabeça. Eu tenho certeza que vai também fixar na sua cabeça. E acredito que tudo isso aqui que você está falando é uma mensagem. Muito bem. Entendeu? E nós somos esse cavalo que vai levar essa mensagem. Não, eu tô aprendendo muito aqui. O Murray Shane, ele foi um grande avivalista no século XIX e ele morreu aos 29 anos de idade com tifo. E aí, no seu leito de morte, as suas últimas palavras foram estas: eu tinha um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo e agora não posso mais entregar a mensagem. Então a ideia, né, de Murray Shane era que ele estava tão focado em entregar a mensagem que ele esqueceu do autocuidado. Ele não cuidou da sua saúde. E aí ele acabou, infelizmente, de forma precoce, morrendo. Porque ele não deu atenção à sua saúde física. Nós somos um ser tricotômico. Nós temos corpo, alma e espírito. Então nós precisamos manter e ter esse equilíbrio. Por isso que dia 18, que passou agora em abril, nós demos um seminário na nossa igreja para quase 100 homens. Vieram caravanas de todos os lugares falando sobre quebrando o silêncio. Falando sobre, né, a saúde mental do homem segundo a ciência e a fé. E hoje, não sei se vocês sabem, o Brasil lidera o ranking de ansiedade. É o país com o maior índice de ansiedade. Nós somos o segundo maior país com índice de burnout, perdendo apenas para o Japão. Os homens no Brasil,
eles se suicidam 3 a 4 vezes mais do que as mulheres. E nós somos o país também mais depressivo da América Latina. Que loucura. Essa é a realidade. Só para você ter uma ideia, falamos sobre abuso sexual entre os homens. Você sabia que um homem que sofreu abuso sexual, ele leva em média 20 anos para poder falar sobre o abuso sofrido? E hoje, 4 milhões de homens brasileiros já sofreram abuso sexual. Então, são verdades como estas que ainda são tabus, porque o homem, né, com essa ideologia machista, tóxica, infelizmente nós herdamos muito dessa cultura ocidental, que o homem tem que ser protetor, provedor, forte, que o homem não chora. E eu não estou dizendo que ele não deve ser protetor, forte, que ele não deve, né, realmente se emocionar, né, ser resiliente. Mas só que a maioria dos homens, inclusive, que cometem suicídios, e hoje, de 3 a 4 homens, né, se suicidam mais do que as mulheres no Brasil, acontece porque eles têm dificuldade de procurar ajuda. Principalmente ajuda na questão de saúde. Quando vai ver, como eu falei lá, né, da minha própria experiência, já está todo escangalhado. Eu estava me sentindo muito mal, estafado, cansado, acordando muito irritado, sabe? Pavio curto, já procurando isolamento, e eu falei, não tem alguma coisa errada. Falei com minha esposa e fui fazer os exames. Quando eu fiz os exames, aí a clínica geral, eu morava em Rio das Ostras, ela pegou os exames e ficou assim. E eu fiquei assustado, falei, nossa, o que está acontecendo, senhora? Por favor, eu estou ficando mais nervoso ainda. Ela, sem me conhecer, ela quebrou a ética, o protocolo médico e disse assim, olha, senhor, o senhor está todo escangalhado, hein? Eu não sei como que o senhor não teve ainda um AVC, eu não sei como que você não teve ainda uma estafa, porque, olha, testosterona baixa, vitamina D baixa, triglicerídeo alto, vitamina C baixa, vitamina D baixa, vitamina B6 baixa, e você está com a tireoide um pouco alterada. Você precisa se cuidar. Sim. Porque senão você vai morrer. Ela falou assim comigo. Eu parei tudo, amigo. E fui me cuidar. E aí fui descobrir que, inclusive, fiquei diabético. Caramba. E aí comecei a caminhar, comecei a me alimentar melhor, comecei a me cuidar. O último exame que eu fiz, graças a Deus, a médica aqui de Rio Grandina, onde eu estou morando, olhou e disse assim, olha, você está de parabéns. Seus exames estão todos normais e, inclusive, eu estou retirando a sua medicação da glicose, porque a sua glicose estabilizou. Boa. Cuidei do cavalo. Cuidei do cavalo. Porque a mensagem tem que continuar. Tô cuidando do cavalo para poder estar aqui levando a mensagem. Verdade. Muito bem. Pastor Anderson, pegando nessa reta final, qual a importância da internet, do marketing, mas principalmente da internet, para levar essa mensagem? Sim. De todos esses projetos e instituições que você faz parte? Qual a importância disso? E também você falou que são vários selos, são celas que fala? Chancelas. Isso. E qual a importância também de um advogado para poder estar orientando? Isso aqui você pode fazer, isso aqui não pode, para que tudo flua, como você disse também, dentro da lei, tudo organizado e tal. Qual a importância desses dois elementos? O marketing, a internet e um advogado instruindo, auxiliando vocês também nesses projetos lindos e maravilhosos que o Senhor depositou na mão de vocês. Bom, vamos falar primeiro sobre a importância de um bom advogado estar nos auxiliando e nos ajudando em todo esse projeto. Já nos colocamos à disposição, tá, pastor? Poxa, muito obrigado mesmo. Eu ia falar após o podcast, mas deixa registrado. Já vai fazer parte, então, né, lá do nosso Supere Consultoria Independência Química. Vou colocá-lo lá no nosso site já como voluntário nosso. A gente pega as informações aqui no final e lá vai ser uma espécie de cooperativa. Nós atendemos aqueles que estão em vulnerabilidade social, mas é uma vitrine, o nosso site, para você divulgar o seu trabalho. E aí você vai receber os seus honorários também, né, pelos serviços.
E aí a gente faz um preço com esses profissionais para as pessoas que não têm condições de pagar, né, altos preços, um preço mais popular, social, né? mais social. Sim, e aí vai ser uma honra ter o senhor lá conosco. Então, a importância de ter um bom advogado é porque, primeiro, se não tivéssemos, eu não poderia nem estar aqui. Porque, por exemplo, a nossa instituição, ela é totalmente legalizada pela RDC 29 da Anvisa, que é a norma maior, como comunidade terapêutica. Então, nós temos contrato social, nós temos ata de eleição, nós temos, né, o estatuto, que tem que ser assinado por um advogado. Sim. E hoje, para você ter uma ideia, recebemos já lá em Itaboraí o título de utilidade pública. Já estamos cadastrados no CMAS e no Conselho Nacional de Assistência Social e, inclusive, estamos pleiteando para termos o nosso SEBAS como entidade do terceiro setor. Muito bom. E hoje, graças a Deus, o nosso próprio curso de conselheiro em dependência química, que eu citei aqui, como eu falei, ele tem a chancela, o apoio cultural da Sociedade Bíblica do Brasil. Poxa, o que falar da Sociedade Bíblica do Brasil? Tem o reconhecimento da Anvisa, porque, por exemplo, para você ser gestor de uma comunidade terapêutica, ou você ter uma equipe multidisciplinar de uma comunidade terapêutica licenciada pela RDC 29 da Anvisa, você precisa ter esses profissionais habilitados. Por exemplo, eu tenho que ter um responsável técnico, um substituto de nível superior. E todos os que estão envolvidos, desde o terapeuta até os monitores e conselheiros, eles precisam ter habilitação na área da dependência química. Ou seja, por um curso reconhecido, que a Anvisa reconheça. E olha que legal, a Anvisa hoje reconhece o nosso curso. Excelente. Porque ele, inclusive, também já está registrado na Biblioteca Nacional. O nosso certificado vem com selo da Biblioteca Nacional. Que legal. Para a glória de Deus. E tudo isso só foi possível porque temos um advogado também voluntário que nos auxilia em todos esses trâmites, inclusive para recebermos recursos como verbas governamentais, emendas parlamentares que temos como comunidade terapêutica direito. Nós não recebemos ainda, não temos. A instituição vive por meio de doações e contribuições, mas graças a Deus não tem nos faltado nada e Ele sempre tem nos suprido. Então, é importante. E hoje nós temos o site, que é a ct.amareservir.com.br. Temos o Instagram, CT Amar e Servir. Tem o meu Instagram lá, também é pr.andersontauil. E o site superidq.com.br, que é o Supere Consultoria em Dependência Química, onde o doutor vai estar lá também. E quem sabe aí também o Pedrão, como nosso voluntário, pode estar lá também, sendo aquela pessoa que pode articular, né, essa parte de marketing. Então hoje, sem essas duas ferramentas importantíssimas, um bom advogado e o marketing, inclusive, olha quantas informações você recebeu nesse podcast. E isso só foi possível por conta do marketing que está sendo realizado aqui, que é o marketing da comunicação. Excelente, excelente. E pastor Anderson, se você pudesse, para essa câmera aqui, dar as considerações finais, uma mensagem, uma frase para a galera, para a gente poder estar encerrando esse podcast. Muito bem. Primeiro eu quero agradecer a você, querido telespectador, agradecer ao Hugo, ao querido Pedro, ao nosso doutor Vinícius. Muito obrigado pelo carinho, pela recepção. Olha, eu estou me sentindo muito à vontade aqui entre vocês. Bacana. Muito acolhido, né? Excelente. E quero agradecer a você também pelo tempo que você esteve conosco e deixar para você aí uma palavra, principalmente para você que tem alguém que está lutando com a dependência química. Ninguém é irrecuperável. Eu sei que às vezes nós passamos por situações como minha mãe viveu, de uma dor tão profunda que nós não sabemos mais a quem recorrer e o que fazer. Mas Deus nos trouxe hoje aqui, através dessa ferramenta, desse veículo de comunicação, para dizer para você que nem tudo está perdido, que ainda existe uma esperança para você e para sua família. Não é possível você voltar atrás e fazer um novo começo, mas é possível começar agora e fazer um novo fim. Então, se você precisar da nossa ajuda,
nossos contatos vão estar sendo disponibilizados aqui. Pode falar, tá? fica à vontade. O nosso telefone é 22 98 807 8192. 22 98 807 8192. Você pode me ligar, vai falar pessoalmente comigo. Nós temos, inclusive, gratuitamente, uma avaliação terapêutica para uso e abuso de substância. Essa avaliação, ela foi bem estudada e é uma pré-anamnese, tá? Que nós oferecemos gratuitamente no nosso site para identificar o grau, o nível de uso e abuso de substância, para podermos, então, direcionar aquele usuário, aquela família, para qual melhor proposta de tratamento para ele. Excelente. E está baseado no ASSIST, álcool e outras drogas, o ADIT, né, da OMS, no CID e no DSM-5-TR. Então, é um questionário, um formulário sigiloso, onde ali a pessoa, numa videochamada, ela vai ter ali uma atenção minha, pessoal, de 40 minutos, de 30 a 40 minutos, para nós podermos identificar, né, o que está acontecendo e saber informar para você qual seria para você o melhor tratamento. A nossa comunidade terapêutica Amar e Servir fica em Itaboraí. Legal. E nós estaremos de braços abertos para recebê-los. Queria só aproveitar, mandar um abraço, vou mandar esse vídeo também quando o link for disponível, para o subsecretário de Políticas Públicas sobre Drogas aqui do município de Nova Friburgo, que é o senhor Antônio Fagundes. É meu amigo pessoal, tá? Ele esteve conosco no primeiro simpósio de políticas públicas, uma onda de prevenção na região dos lagos, que nós promovemos ano passado lá na Câmara Municipal, e lançamos lá a cartilha, uma onda de prevenção na região dos lagos. Estaremos juntos no dia 24 de junho, aqui na Câmara Municipal, no primeiro simpósio de prevenção ao uso e abuso de álcool e outras drogas. Teremos a presença do PROERD, teremos a presença da Secretaria de Saúde, CAPS-AD e várias instituições de saúde mental que vão vir participar conosco, e eu vou estar lá junto com o senhor Antônio Fagundes. Vai ter uma certificação que vai ser dada e vai ser um tempo maravilhoso. Dia 24 de junho na Câmara Municipal. Aguarde, porque a própria Prefeitura já está começando a preparar a parte de divulgação e com certeza, quem sabe nós teremos aqui o podcast cobrindo o nosso evento lá, trazendo o senhor Antônio Fagundes aqui para podermos também falar sobre esse evento. Excelente. Antes e depois, Excelente. né, Hugo? E vai ser um prazer. Então, senhor Antônio Fagundes, meu abraço, meu respeito. Deus abençoe o senhor e toda a sua equipe que tem feito um brilhante trabalho, um excepcional trabalho de prevenção ao uso e abuso de álcool e outras drogas no nosso município. Muito obrigado. Deus abençoe sua vida. Excelente. Vamos agendar isso. Vamos agendar. Vamos agendar, maravilha. Doutor, agradecer mais uma vez ao pessoal que ficou até aqui. Lembrando de seguir, né, compartilhar, curtir esse vídeo, né, e também seguir a gente nas redes sociais, DR, Vinícius Advogado. Mais uma vez agradecer ao pastor também por ter obrigado vindo, pelo convite. Aos nossos patrocinadores, não podemos esquecer, Estúdio Realize, tá? Você quer gravar seu podcast, isso aí, quer contar a sua história, enfim, quer gravar o seu curso, aqui é o local. Os demais patrocinadores, Pedro? Vamos lá, primeiro o Grupo NP. O Grupo NP, onde o fundador é o Lucas, é uma holding de diversas empresas, inclusive, né, onde a Vempron está, faz parte dessa holding. Então, um abraço ao Lucas e o Grupo NP. Nós temos também aqui, ó, a Nexus Pro Contabilidade, também do próprio Lucas, também meu contador. Galera, você que está precisando de um contador, você que precisa de uma pessoa responsável, uma pessoa que você vai conseguir ter uma atenção, porque eu tenho visto até os meus próprios clientes de marketing também, eles compartilham muito sobre isso. Ah, Pedro, eu tenho um contador, infelizmente no começo eles conseguiram me dar uma atenção, hoje eu preciso resolver alguma coisa de urgência, eu não consigo ter o contato, ou quando consegue a equipe deles, e às vezes a equipe dele não é capacitada para resolver, não consegue sanar, né, as dúvidas, responder. Então eu tenho certeza, não é porque é o meu contador, mas é porque realmente o Lux, a Nexus Pro Contabilidade,
é uma empresa séria, responsável e tem uma baita de uma estrutura para poder te auxiliar e te orientar em todos os quesitos, digamos assim, Com dentro da certeza. contabilidade para sua empresa. Então fica a minha recomendação. A Vempron. Isso aí. Eu sou suspeito para falar um pouquinho da Vempron. Então você que precisa gestão de tráfego pago, videomaker, design, site, enfim, todas essas soluções digitais para o seu negócio, a Vempron tem certeza que é o lugar certo para você depositar a sua confiança e a sua empresa nas mãos de pessoas responsáveis que vão levar a sério o seu negócio e buscar o melhor resultado. Então passe lá no nosso escritório para tomar um cafezinho, tá? É só procurar lá no Instagram, agência Vempron, você vai encontrar, ou pedro.tráfego pago, você também vai encontrar o nosso contato para poder estar agendando o seu café, para conhecer a nossa estrutura, todo o nosso time. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Vamos lá? MFT Digital. Vamos lá. Você que precisa e quer, ou até já vende em Marketplace, Shopee, Shein, Amazon, TikTok Shop, Mercado Livre. Você que precisa de pessoas capacitadas para fazer com que a sua empresa venda dentro desses marketplaces, MFT Digital é o lugar certo. Pedro, tenho meu produto, quero vender, nunca fiz, não tem conta, nada, quero começar do zero. A MFT é o lugar certo. Ah, Pedro, eu já tenho uma estrutura, eu tenho um time na minha empresa que já faz essa operação, preciso de uma consultoria, alguém capacitado para ter minha empresa e passar todo o caminho. A MFT tem essa prestação de serviço que vai orientar você com profissionais aí que estão mais de 16 anos no mercado, que eu tenho certeza e convicção que é a melhor decisão para sua empresa, para você alavancar suas vendas dentro do marketplace. Ficou mais alguém? Legal. Acho que não. Perfeito, perfeito. Então, meus amigos, passando aqui para agradecer você que assistiu todo esse podcast, eu tenho certeza que da mesma forma que eu aprendi muito, tenho certeza se você anotou, você tirou muito ouro dentro desse podcast. Mais uma vez, antes, agradecer. Parceiro, eu que agradeço. Tá bom? Irmão. Muito obrigado, Valeu, doutor, por ter compartilhado esse conhecimento, exatamente, Uma honra esse estar aqui com conhecimento, vocês. essas informações. Aprendi muito. E eu também aprendi muito. Obrigado. Então, da mesma forma que aprendemos aqui, eu tenho certeza que você aprendeu. E se você conhece alguém que está ou se enquadra dentro dessa situação, caminha esse vídeo para ele, porque eu tenho esse episódio para ele, porque eu tenho certeza que vai edificar muito a vida dessa pessoa. Tenho certeza e convicção que vai edificar muito a vida dessa pessoa. Bom, e passando mais uma vez para agradecer você que acompanhou todo esse episódio e estamos encerrando mais um episódio da VPOcast. Um grande abraço e até o próximo episódio. Até o próximo.